aqui é Bárbara Guatimozin. Eu vou apresentar o trabalho de infecção do trato urinário que eu fiz junto com a Daiane Marchesi. Então, eu vou primeiro apresentar um caso clínico e depois fazer a discussão sobre ele. O caso clínico é o seguinte: temos a paciente DMC, de 82 anos de idade, natural procedente de Belo Horizonte, casada, aposentada e compareceu a uma consulta agendada no posto de saúde. Ela vem acompanhada do marido, está bem orientada e em um bom estado geral. Ela disse que quer fazer um check-up completo, né, para ver como é que está a sua situação de saúde. Um pouco da história da paciente. Ela teve poucas cirurgias prévias importantes, foi uma retirada de um apêndice e o retirada da vesícula. A sua questão de saúde mais importante é uma diabetes do tipo 2, que vem com ela já há 20 anos, mas ela não é tabagista e nem etilista. Para tratar esse diabetes, ela utiliza a metformina de 500 miligramas. O seu contexto familiar. Ela mora com o marido, tem 3 filhos e 4 netos, mas não tem muito contato com os filhos e sem contato nenhum com esses netos. Não tem nenhuma história familiar importante para alguma doença. E consegue realizar, sem dificuldades, as suas atividades básicas de vida diária. O seu exame físico. Não tem nada que chama muita atenção, tá tudo normal, ela tá bem bom estado geral, bem orientada no tempo e espaço, hidratada, corada, sem linfadenopatias periféricas, sem edemas de membros inferiores, a cianótica, a anictérica, a febril, isso daqui é muito importante, com IMC de 29, que também é bem importante. O seu aparelho cardiovascular, bulhas normorrítmicas e normofonéticas em 2 tempos sem sopros, sua frequência de 78 batimentos, sua PreA de 120 por 80 miligramas de mercúrio. A ausculta respiratória, o murmúrio vesicular fisiológico sem ruídos adventícios. Frequência respiratória de 18 incursões por minuto. Abdômen globoso com ruídos hidroaéreos presentes, sem visceromegalias, indolor palpação superficial e profunda. A conduta, então, né, nesse caso. Foram solicitados alguns exames laboratoriais, foi solicitado de sangue o hemograma, a glicemia e a hemoglobina glicada, desculpa, para ver a questão em relação à diabetes. E um perfil lipídico com colesterol total, frações, triglicérides e uma urina rotina com uma urocultura. Para esse trabalho especificamente, a gente vai focar nos exames de urina porque é o tema principal. Então, a gente não vou falar dos outros exames. Aqui vem o resultado, né, da urina rotina. As alterações mais importantes eu destaquei aqui, ó, o aspecto ligeiramente turvo, pesquisa de nitritos positivas, ou seja, está havendo conversão de nitratos em nitritos, leucócitos presentes e bactérias abundantes. Ou seja, indica que há alguma presença de bactéria. E o resultado da urocultura foi positivo. Então, sobre esses resultados, teve o EAS alterado e a urocultura positiva, com o diagnóstico de infecção do trato urinário e tratamento com antibiótico e prova de cura normal. A discussão sobre o caso. Então, o exame de urina rotina, foi adequado pedir ele? Quando que ele deve ser solicitado? O diagnóstico, foi um diagnóstico preciso? Qual outra hipótese diagnóstica que pode ser levantada? Sobre o tratamento, ele era necessário esse tratamento? Quando tratar? Então, aqui nessa parte da urina rotina, eu vou fazer a maior parte da discussão, mas isso se aplica também tanto à questão do diagnóstico ao tratamento. O que acontece? O exame de urina rotina tem que ser solicitado com muita precaução no idoso. Isso por diversos motivos. Primeiro, ele vai ser recomendado quando há os sinais e sintomas clássicos de infecção. Por exemplo, disúria, urgência urinária, polaciúria, uma nova incontinência. Eu coloquei aqui nova incontinência porque às vezes o idoso, né, a idosa já tem uma incontinência urinária, mas
quando isso muda de um padrão, quando isso tem alguma alteração, aí isso chama atenção, uma hematúria macroscópica e uma sensibilidade no ângulo suprapúbico ou costa vertebral. Também pensar quando tiver alguns sinais fisiológicos de doença aguda grave, por exemplo, febre, alterações de sinais vitais, alteração no nível de consciência, né, o delírio. E mesmo quando tiver esses sinais fisiológicos de doença aguda grave, se você não tiver nenhum outro sinal que indique que possa ser uma infecção na urina, muitas vezes é recomendado não se fazer e procurar um outro sítio de infecção, porque muitas vezes a pessoa ela pode estar com uma bacteriúria que não está causando essa infecção e você atribuir esse quadro da pessoa erroneamente a uma infecção do trato urinário, que na verdade seria apenas uma bacteriúria assintomática, e o sítio de infecção que está causando o problema é outro. Além disso que a, a urina rotina positiva, né, alterada, e uma urocultura positiva para determinado micro-organismo não significa que a pessoa tem uma infecção. Por quê? Cada vez mais vem sendo aceito o trato urinário como um ambiente que não é estéril e que tem um microbioma que é benéfico, principalmente para o quê? Proteção de infecções. Ou seja, se você tem uma bacteriúria assintomática, um microbioma que está funcionando ali para proteger contra infecções, se você trata e elimina essas bactérias, o que acontece? Você torna aquele ambiente susceptível. Além dos possíveis efeitos colaterais de todo antibiótico, você ainda pode deixar a pessoa mais vulnerável a contrair infecção. Então, é muito importante você ter ser muito discriminada a solicitação desse exame para você não achar que aquilo é uma, uma infecção, porque não é porque ele veio alterado que quer dizer infecção. Ou seja, os critérios, como eu disse, têm que ser muito bem estabelecidos, também porque há alta prevalência de bacteriúria assintomática. Olha o que acontece. De 6 a 16% das idosas na comunidade tem, de 25 a 54% das mulheres, né, em lares de idosos tem. E em homens, a gente sabe que é um pouco menos comum, mas essa faixa etária é mais ou menos metade da prevalência das mulheres. Você vê que atinge prevalências muito altas também. Ou seja, não havia uma indicação adequada para solicitar esse exame. Não tinha sinais de infecção, não tinha alterações graves, não, nada que fizesse a gente pensar. O diagnóstico. O diagnóstico mais provável, né, como eu já citei antes, é de bacteriúria assintomática. Porque não havia um sinal de infecção, então como é que a gente pode pensar em infecção do trato urinário se não tem um sinal de uma infecção? E muito cuidado para evitar o que hoje na medicina a gente fala, né, do overdiagnosis, que é a gente dar diagnósticos além do que são os precisos, os necessários e que vão ser benéficos para o nosso paciente. Quanto ao tratamento, como eu disse anteriormente, você tratar uma bacteriúria sintomática pode ser muito prejudicial. Por quê? Porque muitas vezes essa bacteriúria que pode estar protegendo contra uma real infecção. Ou seja, também evitar o overtreatment. Esse tratamento realmente vai ser necessário quando indicar que há uma infecção urinária, ou seja, com aqueles sinais que foram ditos anteriormente. Então, uma breve conclusão. A gente tinha uma paciente que está saudável, vivendo na comunidade, chegou no médico para fazer um check-up, né? Sempre ressaltando cuidado com esse check-up anual, com essa solicitação indiscriminada de exames, que a gente pede muitas vezes sem saber o que é, e que você, tratando ela quando te deu solicitou o exame de urina, tratou com o antibiótico, sendo que muitas vezes não era nem necessária a realização desse exame, muitas vezes não era nem necessário o uso desse antibiótico. Então, você onerou o sistema de saúde com exame desnecessário, com tratamento desnecessário, além de você poder prejudicar seu paciente também com o tratamento desnecessário, expondo a possíveis efeitos adversos, e a
a questão de você deixar esse seu paciente mais vulnerável, talvez, a uma infecção urinária. Então, uma coisa que pode parecer boba, rotineira, é uma coisa que faz, né, no dia a dia do ambulatório, ficar muito atento para solicitar corretamente, prescrever corretamente, para que você ofereça ao seu paciente a melhor prática, né, a mais atualizada e que vai ser mais benéfica para ele.